Nesse vídeo a gente vai estar falando sobre um assunto que é bem complexo e que deixa todo mundo doidinho, tá? A gente vai estar falando sobre a histologia hepática, principalmente dos lóbulos hepáticos. Esses lóbulos hepáticos, eles são meio abstratos, eu sei que não é fácil de observar nas lâminas e principalmente não é fácil de entender. Então aqui a gente vai tentar trazer o conteúdo teórico para que vocês entendam, associado com algumas lâminas que eu achei e que eu consegui demarcar para vocês, né, esses lóbulos hepáticos, e a gente vai falando sobre isso. Antes de eu começar a falar sobre os lóbulos, eu gostaria que vocês entendessem que esses lóbulos foi uma maneira como o pessoal encontrou de organizar a arquitetura complexa do fígado, tá? Então organizou lá os hepatócitos em lóbulos para poder se estudar melhor, tá? Basicamente foi isso. E a gente tem três tipos de lóbulo: o lóbulo clássico, o lóbulo porta e o ácido hepático, tá? Vou começar falando sobre o lóbulo clássico, que é o mais tradicional, e a partir dele vocês vão conseguir entender os outros lóbulos também. Então, principalmente a gente tem que entender o lóbulo clássico para que a gente consiga entender os outros, porque vocês vão entender que eles são interconectados. Então, se vocês entendem esse que eu vou falar para vocês, que é o primeiro, vocês vão conseguir entender os outros também. E a gente vai estar também falando sobre isso ao longo desse vídeo. Então, para iniciar, o nosso lóbulo hepático clássico, que é esse que está aqui na imagem para vocês, ele tem um formato hexagonal, tá? Então, ele tem 6 lados. É claro que nem sempre vai dar para ver esses 6 lados na lâmina, né? No centro, a gente tem a veia central, tá? E ao redor dessas 6 pontinhas, né? No caso, os 6 lados, a gente tem a tríade porta. Essa tríade porta ela é composta de ducto biliar, artéria hepática e veia porta, tá? Então a gente tem aí nas extremidades essa tríade porta, que é muito importante e é muito cobrada nas provas, tá? Quais são os componentes da tríade porta, tá? Já vi ser cobrado inúmeras vezes. Dentro, né, desse hexágono, a gente tem os cordões de hepatócito, né? Lembrar que os hepatócitos, eles têm um formato meio cúbico, né? Meio quadradinho, eles se organizavam em formatos de cordões. Na tríade porta, a gente tem também tecido conjuntivo frouxo. Esse tecido conjuntivo, ele é contínuo com a cápsula fibrosa do fígado. Entre esse tecido conjuntivo frouxo e os hepatócitos, a gente tinha aquele espaço periportal, ou também chamado de espaço de Mal, que também já vi ser cobrado por aí a definição desse espaço, tá? Então, basicamente, esse daqui é o nosso lóbulo clássico. É claro, nessa imagem aqui, ela tá toda esquemática, ela tá até cortada ali no meio para que a gente consiga ver o interior. Nessa lâmina que eu trouxe aqui para vocês, né, eu desenhei para vocês aonde que tá o lóbulo hepático clássico, porque nem sempre a gente vai conseguir ver, bater o olho e saber onde tá, tá? Mas a dica que eu dou pra vocês: desenhem e vão demarcando igual eu fiz aqui pra vocês, que vocês vão entender. Então, ó, 6 lados, veia central no centro e as tríades porta ao redor. Nosso segundo lóbulo é o lóbulo porta, tá? Esse lóbulo porta, ele vai dar ênfase a uma função do fígado que é uma função exócrina. Qual que é essa função que eu quero contar para vocês? Essa função é a excreção de bile. Então, vocês vão ver que no centro do nosso lóbulo porta, a gente tem uma tríade porta, né? Por conta do ducto biliar fazer parte dessa tríade porta, né? E por conta dele ser o responsável pela excreção da bile. Então, ele fica bem no centro do lóbulo porta. Então, lembra disso para vocês lembrarem, né, que no centro do lóbulo porta a gente vai ter uma tríade porta igual tá na imagem aqui mostrando para vocês. E ao redor, fazendo o formato de triângulo, a gente tem 3 veias centrais, tá? Essa veia central, essa tríade porta é sim de um lóbulo clássico. Então, por isso que eu falei para vocês que a gente tinha que entender o lóbulo clássico para conseguir entender os outros lóbulos, né? Por quê? Porque a partir do lóbulo clássico que eu vou ter os outros. É como se eles fossem interligados literalmente. Aqui eu também trouxe uma lâmina para vocês, ó. Então, onde eu desenhei para vocês um lóbulo porta, no centro a gente tem uma tríade porta e ao redor, fazendo triângulo, a gente tem 3 veias centrais. É claro que esse triângulo nem sempre vai ficar bonitinho. Por último, a gente tem o ácido hepático. O ácido hepático, pessoal, ele é uma organização estrutural que vai trazer informações sobre perfusão hepática, atividade metabólica e lesões hepáticas. Então, é muito utilizado na patologia. Ele tem um formato de losango e vocês vão ver, igual tá nessa imagem aqui, que o eixo mais longo dele é entre 2 veias centrais e o eixo mais curto dele é entre 2 tríades porta, tá? Que também é de um lóbulo clássico. Então, ficaria dessa forma
o desenho. Os hepatócitos dentro do nosso losango, eles estão divididos em zonas, tá? Zona 1, 2 e 3, e essas zonas que a gente usa para quantificar tudo aquilo que eu falei para vocês, da atividade metabólica, perfusão, grau de lesão hepática. A zona 1, ela tá mais próxima do eixo curto, né, como vocês estão vendo ali, e ela fica na periferia do lóbulo clássico. A zona 3, ela fica mais próxima da veia central, e a zona 2 está entre a zona 1 e a zona 3, tá? Por exemplo, isso daí é utilizado na clínica de que maneira? A zona 1, ela é uma zona mais vascularizada, então se a gente tivesse qualquer problema de perfusão hepática, ou seja, de aporte sanguíneo no fígado, essa zona 1 seria a última a sofrer as consequências. Já a zona 3, ela é uma zona que ela é a primeira a sofrer as consequências caso ocorra uma falta de aporte sanguíneo no fígado, tá? Então, assim, só um exemplo que eu trouxe para vocês. É claro que, além disso, tem as consequências com estase biliar, tem as consequências com acúmulo de lipídios, tem várias outras consequências que diferem aí a zona 1, 2 e 3. Só trouxe um exemplo para que vocês entendam, né? Não fique tão abstrato aí essa questão de zonas. Então, esse daqui seria um exemplo de um ácino hepático, né? De uma lâmina. Eu desenhei para vocês ali o losango e aonde se encontra o ácino hepático. Então, o eixo maior entre as duas veias centrais, o eixo menor entre duas tríades porta e as zonas ali no centro, tá? Zona 1, 2 e 3. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo qual outro tema que vocês querem ver por aqui. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com um amigo e até o próximo vídeo.